Vamos então dar aqui o pontapé de saída aqui para esta quarta conversa, quarta Boosting Talk. Agradecer aqui a vossa presença. Este momento, eu não sei se tiver a oportunidade de ver alguma das outras questões, pretendo que seja um momento de partilha, um momento de ouvir também experiências e pontos de vista de quem está até em setores diferentes daquilo que são os setores onde cada um de vocês trabalha, eu trabalho, e a lógica é exatamente essa, a lógica de tentarmos aqui perceber como é que diferentes setores estão a endereçar aqui os desafios do atual contexto, em termos de presente e em termos de futuro. Como eu digo sempre, eu faço aqui um bocadinho de moderador, mas vocês estejam perfeitamente à vontade para colocarem perguntas uns aos outros, se tiverem algum tipo de curiosidade. Hoje, ainda por cima, temos aqui alguém da área farmacêutica, portanto, daqueles setores que se diz que estão na linha da frente, portanto, alguma questão algum mais pertinente sobre o momento atual, estejam perfeitamente à vontade, e a Carla seguramente irá responder. Nós não temos aqui a bola de cristal, isto não tem nenhuma solução. É tudo muito incerto, é tudo mesmo muito incerto. Apresentar-vos aos três. A Carla Benedito lidera a Takeda, do setor farmacêutico. O Nuno lidera a Sport TV, estamos aqui com o setor mais de media e entertainment. E o Pedro Janela, que lidera o Y-Group, portanto um grupo na área da comunicação. Se eu estiver a errar em alguma coisa, digam, mas julgo que não. Iremos começar, se calhar, por desafiar-vos, para início de conversa, a contarmos e a partilhar um pouco como é que tem sido, digamos, que estes momentos, que basicamente desde há 2 meses e meio, como é que tem sido aqui a vossa experiência relativamente às vossas organizações, relativamente àquilo que são os impactos atuais, e aqui nos impactos há sempre 2 dimensões. E tenho falado com muitos gestores com dimensões, nos casos é paralelo em termos de negócio e em termos de operações, e noutros casos até pode estar a haver um impacto maior no negócio e na operação, não passa nada, ou ao contrário, haver um impacto maior em termos de operação, da forma como fazemos as coisas, mas em termos de negócio até não haver grande impacto. E começava, se calhar, então, pela Carla, de setor farmacêutico. O que é que uma realidade como esta, nós normalmente interpretamos sempre tudo que são temas com saúde, a coisa corre bem para o setor farmacêutico. É exatamente assim, Carla? Em geral, não correrá tão mal como possivelmente está a correr para o Nuno para a Sport TV. Não sei, Pedro, mas acredito que o Nuno seja talvez o mais afetado por esta conjuntura. Nós, para o bem e para o mal, o nosso produto, digamos assim, é quase sempre necessário, não é? O produto farmacêutico, o medicamento é quase sempre necessário. E, portanto, do ponto de vista de negócio per se, de operação, nós não vimos aqui nenhuma alteração dramática. Os nossos produtos, os nossos consumos continuaram mais ou menos dentro da mesma ordem que estávamos no início do ano. Houve aqui uma conjuntura que foi comum a toda a indústria farmacêutica, que foi o mês de março muito alto, o pânico do armazenamento. Foi o efeito de papel higiênico. Exatamente, é isso mesmo. Foi esse efeito e, portanto, sobretudo aquelas companhias farmacêuticas que têm muita venda de farmácia, viram aqui um aumento muito substancial dos consumos. Nós também vimos nos hospitais, não só a farmácia, por exemplo, uma área em que a Takeda está muito presente, que é a hemofilia. Nós vimos aqui doentes hemofílicos que têm que ir ao hospital, à farmácia, buscar a sua medicação. Vimos estes doentes irem à farmácia hospitalar buscar grandes quantidades de medicação para evitar irem ao hospital. E, portanto, lá está, o mês de março foi um mês com um grande boom. E agora estamos a ver em abril o reajuste disto, não é? Mas isto acho que é muito típico dentro da indústria. Infelizmente, também observámos de algumas áreas, a área das doenças raras, a Takeda é muito forte nas áreas das doenças raras, e o que estamos a observar é que doentes que necessitam de terapia crónica que requer administração hospitalar, sabem que às vezes esta terapia crónica para doenças específicas são infusões intravenosas, que o doente tem que ir ao hospital, estar sentado numa cadeira para levar a sua infusão. E aí estamos a ver, infelizmente, doentes que estão ou a parar a terapia ou a espaçar muito a terapia que era de 2 em 2 semanas, alguns estão a fazê-la de mês a mês e outros
terapia suspensa. E isto, claro, que tem implicações porque são doenças crónicas, são doenças graves, o efeito de suspender a terapia não se vê no imediato, mas pode-se ver no longo prazo. E aí nós estamos a ver aí um impacto importante. Portugal, infelizmente, será dos poucos países na Europa onde a administração domiciliária não existe. Aqui os nossos vizinhos espanhóis e Itália, Inglaterra, é muito comum esta medicação intravenosa ser administrada em casa. Portanto, vai o enfermeiro à casa do doente, leva a medicação e administra, porque realmente aqui não há nenhuma ciência muito elevada na administração, é colocar o catéter e fazer a infusão. Portugal, infelizmente, não temos legislação que nos permita fazer isso. E, portanto, estes doentes todos têm que ir ao hospital levar a sua medicação. Há toda uma série de projetos, toda uma série de iniciativas para que realmente isso seja possível, mas neste momento não foi conseguido ainda. E pronto, em termos geral é esse, nós não tivemos assim um impacto grande e no ano vamos ver como é que as coisas vão correr, não é? Isto aqui é perceber como é que as coisas estão a orientar-se. Naturalmente os nossos, como sabem, dentro da farmacêutica temos equipas de vendas hospitalares, no caso da Takeda são exclusivamente hospitalares e neste momento eles estão em casa desde março e não temos ainda data para o regresso aos hospitais. Mas felizmente temos conseguido ter estes engagements remotos. Temos tido contactos remotos, temos tido os webinars, temos tido os telefonemas, portanto tem havido aqui uma comunicação fluida com alguns médicos, outros nem tanto. Portanto, isto é como tudo, não é? E há médicos que estão mais ocupados com a questão Covid e outros menos ocupados. Mas também tem funcionado muito para nós esta questão do remoto, tínhamos as ferramentas e estávamos mais ou menos apetrechados para tal. E muito bem. Depois podemos falar mais em detalhe sobre estes específicos. Muito bem. Nuno, isto se pudesse existir Covid, mas a rapaziada continuar a jogar a bola, era a melhor combinação que podia existir, não é? Era ótimo, porque assim afastávamos a malta das novelas que não interessam nada e a malta quer ver bola. Mas sim, para nós foi muito duro, porque eu acho que o país divide-se na minoria das Carlos Beneditos, que tiveram a sorte de passar um bocadinho quase incólumes a isto, quer dizer, nunca é totalmente incólume, não é? Porque mesmo a primeira necessidade, o confinamento obrigou a alguma baixa de consumo inicial, mas que passam quase incólumes. Depois o resto da sociedade, acima de tudo, depois divide-se em dois grandes segmentos, não é? Aqueles que têm um impacto gigante como o nosso, em que temos categoricamente privados de capacidade de entregar produto, logo não temos consumo, e aqueles que mantêm consumo, mas com alterações de padrão de contexto gigantes, como as operadoras de telecomunicações, etc. Pronto, e, portanto, para nós foi muito duro, porque, acima de tudo, foi ter que tomar consciência, tínhamos que deixar de faturar, não é? Porque não existe possibilidade de entregar produto, e, portanto, se não há produto, o cliente não pode pagar uma coisa que não existe, e, portanto, a coisa foi realmente muito dura. Isso foi mesmo. Eu já tive aqui, por exemplo, o setor da hotelaria e turismo, claramente fecham portas. A Sport TV não fechou portas, ou seja, continuo a ver, não vejo se calhar os programas que eu gostava de ver, mas continua a haver algum consumo, ou não? É verdade, mas não sei se era a altura também um bocadinho, mesmo do ponto de vista de estrutura de custos e de esforço, o que é pior, não é? Porque nós tivemos que manter a operação, acima de tudo porque o próprio governo em Portugal pediu à indústria do entretenimento, onde nós estamos incluídos, para garantir que mantínhamos a operação para que os lares confinados pudessem fazer confinamento e quarentena em conforto e em segurança, e nós sabemos bem que o português, se não está em casa entretido, muito facilmente começa a vir para a rua, e portanto nós tínhamos mesmo, e português e todos os outros, mas nós somos particularmente críticos nessa matéria porque gostamos sempre de fugir um bocadinho à regra. E portanto para nós foi muito importante manter a operação, acima de tudo manter a operação quase como um desígnio de responsabilidade social, mas em que estamos a manter uma operação em que não temos nenhuma capacidade de pedir uma contrapartida por essa operação. Portanto, foram 3 meses de responsabilidade social pura e dura. Obviamente não é tudo responsabilidade social, é também ganhar engagement e tração da marca e posicionamento, com certeza tudo isso, mas a realidade é esta, nós estávamos a fazer um serviço ao país, porque mantínhamos a operação, eu tinha que manter 20% a 30% do nosso staff a laborar aqui, porque os canais não vão para o ar sozinhos. Eu próprio mantive-me 100% sempre no escritório, porque assumo sempre que quem lidera, se quem cá esteja um colaborador, é a nossa missão estar cá também ao lado deles. Mas de facto foi um período difícil, até por isso, não é? Porque nós não encerrámos. Os hotéis não tinham consumo, não tinham produto e encerraram. Nós não tínhamos produto, não podemos faturar, mas mantemos produto no ar. Na Sport TV+, que é um canal de acesso básico dos operadores, portanto qualquer pessoa que tenha Pay TV
os 92% de lares em Portugal têm Pay TV, têm acesso gratuito ao canal, gratuito no sentido de estar no básico, e mesmo nos canais premium, obviamente nós tivemos que fazer um fade-out, mas mantemos 3 canais no ar e, portanto, na globalidade total, nós mantivemos mais de 50% da nossa oferta muito diferente, muito contextualizada. Criámos produtos como o TPC, que é o treino para casa, para as pessoas de manhã fazerem workout, etc. Mas tudo isto, mais uma vez, é 99,9% de responsabilidade social para com o país e com a nação e muito pouco negócio. Portanto, o negócio voltará, se Deus quiser, agora dia 4, com a retoma da Liga NOS e a seguir com a retoma da Liga Italiana e da Premier League e todas as outras que está programado retomarem agora. Muito bem. Pedro, para o setor da comunicação, o que é que isto significa? Confesso que tenho aqui muitas dúvidas. Eu trabalho um bocadinho mais no setor da comunicação. Hoje o grupo são 300 pessoas, mais coisa, menos coisa, se calhar mais coisa do que menos coisa, e nós trabalhamos em 3 áreas, o que chamamos da comunicação e do conteúdo, mais a ver com conteúdo publicitário ou criativo ou de redes sociais para fazer engagement de marcas, tudo o que tem a ver com desenvolvimento de produto digital. Portanto, estamos a falar de plataformas relativamente complexas para fazer e para lançar isto, digamos, em meios digitais, e depois o que nós chamamos de técnicas de marketing digital não criativas, que tem a ver com dados, analítica, tudo o que tem a ver com mídia paga, de alguma forma, e portanto são 3 áreas muito distintas, com 3 equipas muito distintas, e onde nós vimos impacto de facto violento foi em tudo o que era tradicional e tudo o que era não digital. E vimos impacto de 2 formas diferentes. Praticamente todos os clientes desinvestiram do que era tradicional, filmes de televisão, coisas que se passavam no terreno, portanto toda essa publicidade tradicional desinvestiu por 2 razões, uma porque os clientes tinham medo de colocar alguma coisa no ar que fosse mal entendida, porque a seguir vinha um noticiário a dizer que morreram não sei quantas pessoas e portanto a marca não ficava ali bem, e outras porque naturalmente o consumo efetivamente baixou e não valia a pena estar a comunicar para um mercado onde não há consumo, porque basicamente não vai chover um molhado, está deserto, portanto por muito que se regue não vai nascer ali nada. E portanto nessa componente tradicional da comunicação houve de facto um desinvestimento das marcas. Nas outras 2 componentes de comunicação totalmente digital houve muitas marcas que tiveram quebras de 50%, 60%, a única coisa que deixaram funcionar foi o que nós chamamos de comunicação por redes sociais, porque de facto o consumo de Facebook e de Instagram, não só houve mais de 300 mil pessoas a ingressarem nessa rede social durante estes meses em Portugal, como o consumo aumentou em 50% nas camadas mais jovens e aumentou em 30% a 40% nas camadas mais idosas. Num país que naturalmente é muito envelhecido, convém não esquecer que Portugal é o 3º ou 4º país mais envelhecido do mundo, no entanto houve de facto uma migração para estes canais digitais. Depois os clientes naturalmente começam agora a vislumbrar, sonhar que isto do digital está para ficar, houve um avanço enorme do que é de alguma maneira esta digitalização do consumo e começaram a pensar em canais DTC, portanto Direct to Consumer, que plataformas de e-commerce é que nós podemos ter, e muita gente que nunca pensava em fazer venda online, hoje em dia tem a sua melhor loja a ser venda online, naturalmente ainda tem as lojas fechadas, e portanto há aí um potencial gigante efetivamente nos próximos tempos. Nós do ponto de vista operacional, desde o 11 de março está tudo a trabalhar de casa, a coisa que mais me toca é que nós investimos uma quantia assinalável nos nossos novos escritórios, que são 3 mil metros quadrados, que é uma casa de praia, vem mobiliário de Bali e por aí adiante, não sei para que é que serve agora, não é? Nós no dia 1 de julho talvez voltemos ou no dia 1 de setembro, porque os clientes dizem, vocês até trabalham melhor de casa, porquê é que não ficam melhor de casa? E portanto não se nota nada, nós utilizamos uma série de ferramentas de colaboração com os clientes, o que faz com que as coisas corram relativamente bem e portanto estamos mais que apetrechados para fazer isto. E houve casos interessantes de pessoas que moravam em Ozeitão, que moravam 1 hora a vir para casa e deixaram de perder 2 horas por dia. E eu acho que isto não vai mudar, mas a gente já lá vai nesta conversa. Portanto, mas podemos passar para aí. Tu disseste, tiveste feedback dos clientes, que as pessoas trabalham melhor a partir de casa. Qual é a tua opinião? Gostava de ouvir a tua opinião e depois da Carla e da Nuno sobre isso também, e gostava também de ouvir a tua opinião sobre um comentário que tu também fizeste e que eu acho que é muito pertinente e que eu acho que neste momento há muita gente também a fazer contas que tem a ver nomeadamente com esse tema dos escritórios e o perceber se o que é que fará sentido em termos de futuro, e se é com a mesma dimensão com que estamos agora, ou se calhar vai passar para metade e temos aqui registros híbridos. O que é que vocês acham sobre isso? Posso seguir eu, quer dizer, eu acho que vou passar claramente para um escritório que estava dimensionado para toda a gente que a empresa tinha contratada, tínhamos de ter capacidade, para um escritório que vai necessitar de metade da capacidade. O que fazemos com a outra metade é um tema, e eu gostaria de fazer com a outra metade é criar um espaço público para pequenas reuniões que vão de facto acontecer. Nós vamos ter 12 salas de reunião, um anfiteatro por ali, e portanto acho que vai haver uma
uma abertura das portas de alguma maneira, quando for possível, daqui a 6 meses ou daqui a um ano, quando tudo isto estiver passado. Eu costumo dizer que não vejo muito o impacto da pandemia de 1918 nos escritórios de hoje, portanto acredito que daqui a 2 ou 3 anos a coisa já esteja esquecida, mas claramente o trabalho remoto veio para ficar, por várias questões, por questões familiares, outra por questões de custos de transporte e de perda de tempo, outra por efetivamente por facilidade e outra porque as pessoas assim querem. E o talento tem mais importância que qualquer outra coisa na organização nos dias de hoje, e se tu tens 10 pessoas a dizer, mas eu prefiro trabalhar de casa, ela vai trabalhar de casa. Estamos a falar de pessoas, a grande dificuldade que nós temos, para te responder à pergunta, é o chamado mestre e aprendiz. Portanto, e aqui não sabemos ainda como é que isto se resolve, porque uma coisa são recursos já qualificados, já treinados, já sabem o que é que têm para fazer, portanto, altamente séniores naquilo que têm a fazer. Agora, quando o estagiário entra, e os estagiários que agora vão sair da escola e que não têm a oportunidade de ir para uma empresa e ser conduzidos pelo Master Yoda lá do sítio, eu acho que a dificuldade vai ser maior, porque a aprendizagem não vai ser a mesma coisa. E, portanto, a minha dificuldade aqui é como é que tu acolhes gente nova, como é que as formas e como é que as introduzes no trabalho sem essa proximidade. É possível fazer, porque há muitas empresas que já o fazem assim a nível global, mas é a grande dúvida que temos se a cultura vai ser a mesma ou não do ponto de vista empresarial. Bem. Carla? E eu posso também dar aqui a minha perspectiva. Eu também acredito que esta questão do trabalho em casa vai evoluir positivamente em que trabalhamos cada vez mais de casa. Nós na Takeda já tínhamos flexibilidade para trabalhar de casa. As pessoas já tinham 2 dias por semana que poderiam, à sua escolha, estar em casa. É verdade que a maior parte dos colaboradores não o utilizava, porque há aquele conforto do escritório. Mas já tínhamos essa possibilidade e algumas vezes alguém tirava e alguém trabalhava em casa. Eu própria alguma vez o fiz, porque realmente no dia-a-dia é difícil concentrarmos em algumas coisas que requerem mais atenção quando estamos no espaço aberto, quando temos montes de pessoas a virem ter connosco. E, portanto, o trabalho de casa tem esta grande vantagem de, por um lado, temos imensas reuniões, não sei se é a vossa experiência, mas aqui a nossa tem sido reuniões aumentaram exponencialmente. Mas depois também temos um bocadinho aqui a privacidade que nos permite, quando precisamos de pensar e quando precisamos fechar a porta, de poder fazer. E no escritório isso é mais complexo. Portanto, nós estamos a pensar, igualmente, que possivelmente esta questão do trabalho de casa vai continuar. A questão que eu me pergunto, e nós agora estamos precisamente a pensar no retorno, não é? Como muitas empresas, estamos a pensar um retorno muito suave em junho, e estamos aqui, ainda hoje de manhã tivemos uma acesa discussão sobre como é que vai ser este retorno e como é que vamos organizar o escritório. Se organizamos por equipas, se organizamos por um dia venham uns quantos de equipas variadas para fomentar a discussão, a colaboração, se usamos o escritório só para reuniões, que essa é uma opção que também acho que é muito interessante e que estamos a contemplar. A mim que me preocupa e que me deixa um bocadinho aqui a pensar é, no prazo médio mais longo, este trabalhar de casa mais continuado, que eu acredito e concordo com o Nuno, isto vai acontecer mais. Qual é o impacto que isto tem na colaboração entre as pessoas? Não falando na questão do trainee, não é? Que concordo perfeitamente, nós temos menos impacto, teremos naturalmente menos trainees que vós, mas nós sabemos que aquela conversa de corredor, aquelas ideias que se trocam junto ao café, aquela conversa que não estava na reunião, que não foi feita quando nós saímos da reunião e trocamos umas ideias, depois aquilo até tem um certo impacto. O que é que acontece a isto? Nós sabemos e lembramos que há 2 anos ou 3 anos, na Yahoo proibiram completamente o trabalho de casa. Não sei se vocês lembram disso. Foi completamente aniquilado, precisamente com este objetivo, não é? De fomentar ainda mais a imaginação e a invenção da Yahoo, que nessa altura estava numa crise. Hoje, Carla, ontem surgiu uma notícia, por exemplo, que a Siemens já definiu, pelo menos para agora, que um mínimo de 1 dia e um máximo de 2 dias de trabalho no escritório. A Google, por exemplo, já disse que nos próximos ano e meio vão ficar todos em casa, não é? Que não vai haver retorno ao escritório. Mas eu acho que esta pergunta que permanece é se este estar em casa, seja ele 1 dia mínimo, seja ele 0 dias, seja ele 2, se tem um verdadeiro impacto na nossa capacidade criativa. E acho que nas nossas empresas, no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, aquilo que nos distingue e aquilo que nos faz avançar é a inovação, não é? É a capacidade de nós trazermos inovação. E a minha pergunta é essa, será que este trabalhar em casa poderá, de certa forma, ser um slowdown na nossa capacidade de inovação? Não sei, é uma pergunta importante que eu tenho.
Depois também acho que há esta questão de se calhar os escritórios no futuro são mais para as reuniões, e é isso que eu também vou tentar obrigar aqui a minha equipa a pensar. Se calhar remodelamos o escritório, nós temos o espaço que eu entendo que o Nuno estava a falar, que deve ser enorme, que vocês têm, não, o Nuno e o Pedro. Não temos, o nosso escritório terá uns 800 metros quadrados, portanto, com certeza que o Pedro deve ter 5 vezes mais. E é em frente à praia, e essa parte eu registro. Exatamente. Nós não estamos longe da praia, temos uma vistazinha da praia, mas não é em frente. E uma das sugestões foi porque é que nós não transformamos os nossos 700 metros quadrados em salas de reuniões. Porque hoje em dia é muito descabido ir para o escritório para estar lá sentado numa secretária com os headphones e reuniões. Então é para isso que estou em casa. Portanto, acho que há aqui um pensar... Uma das coisas que nós vamos adicionar são estúdios de videoconferências e estúdios de gravação, porque o real vai ser transformado para digital e uma sala de reuniões física é muito diferente de uma sala de reuniões digital e, portanto, o ambiente técnico de fazer uma boa videoconferência, mesmo no caso dos DIMs, não é? Uma DIM feita com as más condições, com má luz, com mau som, ou uma conferência feita com um médico em boas condições é radicalmente diferente e, portanto, a implementação dos verdadeiros estúdios de televisão vai ser necessária. Sim. Não, isso faz toda a diferença. Eu lembro-me que num dos sítios que trabalhei recentemente havia uma sala de reuniões que era aquele Immersive Experience, em que nós estávamos reunidos com as pessoas, porque tinha aquele 360, não é? Aquelas ecrãs que eram assim, e nós conseguíamos inclusivamente ver em que página é que a pessoa estava a ler o documento que nós tínhamos enviado de backup, porque era tão claro e tão transparente aquilo que se conseguia ver, que nós conseguíamos ver, ela está a ver aquele gráfico, vamos lá ver o que é que aquele gráfico, porque é que está tanto interesse naquele gráfico. E aquelas tecnologias que nós usamos agora aqui, portanto, o Zoom, eu vejo claramente, mas não vejo o papel que vocês estão a ver. A tecnologia não é presencial, não é? E, portanto, eu acho que sim, Pedro, acho que há aqui muita melhoria a fazer na parte tecnológica. Muito bem. Nuno, como é que olhas para isto? Eu acima de tudo, eu olho com um mega otimismo, porque acho duas coisas. Acho que Portugal teve a sorte disto ter acontecido na parte digital, acho que claramente uma sorte. Portugal nunca teria acelerado as suas competências à bruta digitais se não fosse isto. Por outro lado, vejo com a necessidade que depois nós portugueses, nós somos muito bons no improviso, portanto a malta tem que abrir conta no Instagram, abre, a malta tem que abrir conta no Zoom, abre, a malta tem que fazer remoto, faz. O ponto é se fazemos bem, pronto. E portanto o desenrasque acho que está feito. E acho que esse desenrasque está feito, a aceleração aconteceu, está cá, mas pode manter a curva de aceleração ou não, e pode manter rácios de eficiência ou não. Eu acho que a discussão centra-se muito aí, não é? E portanto para manter isso, eu acho que há duas coisas que para mim são fundamentais. Há uma grande parte da população que não tem hard skills, ou seja, não sabe de facto operar com o digital, tem dificuldade nos menus, não sabe abrir conta no Instagram, mas não conhece 98% dos botões que lá existem para carregar, abriu conta no Zoom, mas não sabe o que é que faz exatamente com o Zoom sem ser iniciar uma sessão e depois levantar as mãos do ecrã e ficar à espera que alguma coisa aconteça. E isso para mim preocupa muito e, portanto, acho que o país tem claramente que fazer um reskilling urgente e imediato e aproveitar esta onda de crescimento, porque se Portugal não fizer uma educação e uma pedagogia ao hard skilling, nós vamos perder a oportunidade da nossa vida de fazer uma aceleração e mantermos no topo cimeiro da Europa de competências digitais. Nós já éramos muito bons, já somos considerados best practice em várias áreas, mas podemos perder o barco. E, portanto, e a mim isso assusta-me só um bocadinho, mesmo sendo otimista, porque acho que nós somos muito bons mais uma vez no improviso, somos maus no planeamento e no processo e, portanto, tenho algum receio que haja países que aproveitem mais metódicos, que aproveitem muito mais facilmente isto do que nós e nos passem alguns lugares de ranking europeu nesta área. Portanto, acho que este tem que ser um problema principal ainda a ser endereçado. O segundo, nos soft skills, não é? Porque mesmo aqueles que acham que já são super doutorados, porque conhecem lindamente e já têm redes sociais há anos e já usam remoto há anos e já usam o Cisco e o WebEx e todas as plataformas digitais para remoto e para trabalho à distância, a realidade é que usavam numa fatia do seu tempo muito, muito diminuta e muito controlada. E hoje nós não controlamos. Nós hoje há reuniões que gostaríamos de ter presenciais e não temos, que acharíamos que fazia sentido de serem físicas e não são, e portanto já não está within your control, está beyond your control. E isso obriga a um reskilling também de soft skills absolutamente fundamental e eu acho que a população está muito pouco preparada para isso
na sua magnitude global. Portanto, eu acho que tirando grandes multinacionais, empresas onde todos nós já estivemos, das Procter & Gamble, as Microsofts, as Googles, em que a maturidade corporativa é muito alta, o soft skilling é claramente uma prioridade da organização. Todo o resto das organizações não está upskilled, soft skilled. E, portanto, há perda de performance, claramente, eu acho que há perda de performance, e é preciso falar abertamente disto. Eu aqui na Sporting sou um defensor do remoto, com certeza, não posso ser de outra maneira, até porque o contexto obriga-me, mas estou muito atento à manutenção de níveis de eficiência, à monitorização das equipas e perceber o que é o nosso contexto cultural. E, portanto, nós, Sport TV, somos uma empresa nacional, temos 21 anos de existência, portanto não somos uma Procter & Gamble nascida em 1900 nos Estados Unidos, e, portanto, sim, temos algumas dores de crescimento, temos alguma necessidade ainda de, como áreas de melhorar o upskill, se calhar não tanto nos hard skills, porque nós somos audiovisual e entretenimento, portanto aqui digitalmente as pessoas são fortes, mas se calhar no soft skilling temos muito que melhorar. E last but not least, acho que a Carla tocou num ponto importante também, que é, nós não sabemos o que são os downturns disto, não é? Há muito downturn, há muito slowdown factor, que não estão mapeados. E, portanto, acho que... Mas, mais uma vez, também não quer ser perfeita da desgraça, pelo contrário, acho que não estão mapeados, porque é tudo muito recente e vão estar, se Deus quiser, muito rapidamente, vão estar mapeados, mas eu acho que todos nós falamos disto tentativamente com ar doutoral, porque gostamos, mas acho que temos muito todos a aprender sobre isto. A única coisa que sei é que a aceleração digital é genial. Há duas coisas que me preocupam muito, soft skills e hard skills, e preocupa muito segurança. A segurança na área digital e na tecnologia não existe de forma garantida, controlada. O meu negócio sofre muito com isso, não é? Nós temos metade do país a assistir em sinal pirata. O ponto é que agora deixou de ser a Sport TV, não é? Quando as empresas basicamente operam hoje em dia sobre uma plataforma digital, vão estar sujeitas ao mesmo que eu estou hoje. Fraude, pirataria e tudo o resto que gravita à volta. E nós sabemos que a área jurídica e legislativa no mundo, não é Portugal, é no mundo, não teve nenhuma capacidade de aceleração idêntica, nem de perto nem de longe, com a aceleração tecnológica. Portanto, é uma coisa que me preocupa muitíssimo, é que esta aceleração deu-se, espetacular, extraordinário, mas isto coloca uma tónica ainda mais importante na área de cybersecurity, que é uma área que está com um atraso gigante a nível mundial. Já aqui acrescentar um ponto ao que diz o Nuno, que concordo perfeitamente o que diz o Nuno em relação aos skills, os soft skills e os hard skills, e é verdade, temos que arranjar a forma de poder ter um oversight daquilo que é o output e a produção das nossas equipas, e não estávamos preparados para isto, não é? Não estávamos preparados para trabalhar remote 100% do tempo, e portanto temos aqui um gap importante. E para além destas skills per se que temos de desenvolver, há também a questão da comunicação, que eu acho que é uma coisa que nós ainda nem sequer começámos a falar, que a comunicação e as skills de persuasão que nós temos que ter para falarmos neste ambiente que estamos a falar, são muito diferentes das skills que temos que quando falamos face to face, não é? Nós somos seres de comunicação em que a parte auditiva é uma das mais pequenas percentagens da forma como nós aprendemos informação. Todos nós estamos fartos de ler os artigos em que a parte visual, os cues visuais, a forma de estar, as expressões, são componentes importantíssimos, se não mais importantes que a parte da voz. E essa é uma das coisas que eu acho que temos aqui um gap tremendo, que acho que nem sequer começámos ainda a falar sobre ele. É esta nova forma de comunicar remotamente, que tipo de preparação é que nós temos para fazer efetivas as comunicações e a nossa capacidade de persuasão, que ficou bastante limitada porque não estamos preparados para isto. Muito bem. Esse é um tema muito relevante. Aliás, eu posso partilhar, nós temos uma área de formação forte e eu diria que atualmente a formação parou muitíssimo. Praticamente a única formação que estamos neste momento a vender e a fazer é formação sobre liderar à distância, trabalhar à distância e gestão das emoções. Gestão das emoções tem a ver com todo este contexto, estar em casa, com filhos, a trabalhar, todas essas coisas. O resto teve aqui uma paragem brusca. Vocês falaram em 3, 4 pontos muito interessantes. Queria só comentar algo que o Pedro referiu, até sobre a própria estrutura dos escritórios. Metade, e a Carla também, metade espaço para reuniões. Eu tenho estudado muito sobre esse tema, trabalhamos muito também sobre essas questões e começo a ver também muitos exemplos de organizações que
cada vez mais caminham normalmente. Eu no outro dia fiz o exercício de elencar as vantagens do trabalho remoto e as vantagens do trabalho no escritório. São muito mais as vantagens do trabalho remoto, em termos de número. A questão aqui é essas vantagens do trabalho no escritório, na sua importância, na sua relevância, como é que comparam com a enorme quantidade de vantagens do trabalho remoto. E aqui estamos a falar muito dos temas que também falámos aqui, do envolvimento, da criação do espírito de equipa, dos momentos de onboarding, da criação de uma cultura corporativa, o impacto que isso tem em termos de toda a gente a trabalhar em casa, ou temos aqui um contexto que favorece uma maior coesão e um maior espírito corporativo. E existe um conjunto de organizações que cada vez mais estão a incluir no sentido, e que tem a ver com o tema do escritório, que é cada vez mais trabalhar em casa, e o dia ou os dias que é para trabalhar no escritório serem dias quase para ações de team building. Não só reuniões, ou seja, que até pode nem ser no escritório, ou seja, são dias de podemos ir até para um hotel, ir até para um bosque e trabalhar temas, aquilo que se perde, lá está, por estarmos a trabalhar em casa, ou seja, e a lógica será que cada vez mais eu ir para o escritório quase nem levo o portátil, porque não é para estar a fazer a mesma coisa, isto em termos de algumas tendências. Para estar a fazer a mesma coisa que eu poderia fazer em casa, com os fones ou sem os fones, mas estar no portátil. Mas também houve um ponto que o Nuno referiu, que também acho que é muito relevante e hoje em dia todos estamos a sentir isso. E aqui ligaria com o ponto seguinte. Tem a ver muito com os temas das pessoas estarem preparadas e da produtividade que se consegue ter neste contexto. Eu acredito que isto são momentos também de seleção, seja para os líderes, seja para as próprias, para toda a gente. Em termos há uns seguramente nós conseguimos perceber que entregam o mesmo ou até mais, e há outras pessoas que se calhar conseguimos perceber que neste contexto a performance não é nem de perto nem de longe equiparada a um contexto mais tradicional. Eu aqui gostava de vos perguntar, do vosso ponto de vista, tendo em conta a vossa experiência pessoal, mas também tendo em conta aquilo que vocês vivenciam nas vossas organizações, o que é isto dessas dificuldades adicionais, e aqui o tema da comunicação, que a Carla referiu, é um tema seguramente relevante, que dificuldades adicionais é que este contexto traz a quem exerce funções de liderança? O que é que isto nos traz de diferente face àquilo que já é um exercício difícil, que é liderar pessoas, é sempre um exercício que tem alguma complexidade. Este contexto, o que é agrava em termos de complexidade? Onde é que vocês sentem que de facto é mais difícil? Ou não, ou sentem que é exatamente igual ou até mais fácil do que no contexto presencial. Bem, eu posso começar. Para mim é muito claro e eu diria de uma forma muito simples e muito prática. Eu acho que esta crise, acima de tudo, aquilo que mais abalou, obviamente depois estamos a falar de saúde e podemos entrar no drill down mais capilar, mas esta crise, acima de tudo, neste momento que estamos aqui agora a falar, porque assumindo que rapidamente a comunidade científica há de encontrar alternativas para mitigar o efeito. Nós sabemos ainda pouco sobre isto e obviamente já se falam de situações complexas como isto de ser autoimune ou ser autoimune, mas quer dizer, num espaço de um ano seguramente hão de se encontrar aqui soluções científicas para o tema e portanto para mim, acima de tudo isto mais do que uma crise de saúde é uma crise de confiança. Isto abalou as nações todas no mundo inteiro e tornou muito clara a fragilidade do ser humano e das nações, por muito poderosas que sejam, coisas tão simples como o que se chama em português atos de força maior, mas se chama nos mundos anglo-saxónicos acts of God, não é? E, portanto, os acts of God tornaram muito explícito que the human beings, when they face God, nós somos de facto muito frágeis. E, portanto, numa crise de confiança, numa empresa, acima de tudo isto exige um esforço brutal de muito mais proximidade, portanto, muito mais comunicação, porque as pessoas estão desconfiadas com tudo, se têm trabalho, se não têm trabalho, se eu reduzo, não reduzo salários, se eu faço, eu não faço layoff, se o negócio tem ou não tem continuidade, quer dizer, tudo que tem a ver com o ecossistema, seja ele laboral, seja ele profissional ou laboral, e portanto eu gosto de encastar as coisas em segmentos fáceis de gestão. Para mim é claramente uma crise de confiança obriga a mais proximidade, para que essa proximidade com uma boa comunicação seja uma comunicação efetiva e eficiente, porque sem proximidade as pessoas têm muita tendência depois para desconfiar que a mensagem que é conveyed é uma mensagem fidedigna e para ser seguida de olhos fechados. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, o grande desafio neste momento do líder
é conseguir, de alguma maneira, estar permanentemente perto da sua estrutura, que nas empresas com muito staffing é, de facto, muito difícil, e por isso também aqui muita aceleração digital. E, por exemplo, nós aqui na Sport TV nunca comunicámos tanto, quer dizer, nós temos reuniões do Comitê Executivo diárias, neste momento, todos os dias às 9 da manhã. Temos muito mais conselho de administração, temos muito mais reuniões da gestão de topo e temos, pelo menos, sempre, seguramente, reuniões com a estrutura toda, pelo menos uma vez por semana. E, portanto, o esforço de comunicação é gigante. O segundo tema, muito rápido também, é conseguir ter, de uma forma muito clara e muito assertiva com esta comunicação, uma boa visão de futuro. Porque as pessoas estão muito perdidas naquilo que são os seus referenciais e acho que as pessoas, por exemplo, precisam muito de guidance, nomeadamente em fazerem rapidamente o seu reshifting. Eu gosto muito de usar este exemplo de que as pessoas, por exemplo, aqui na Sport TV, falam-nos muito sobre a sua preocupação familiar, onde deixam os filhos, ou não deixam os filhos, agora com a retoma escolar, como é que fazemos? Eu estou a fazer uma retoma gradual do negócio, agora que as competições voltam. Portanto, estou a tentar, as pessoas que estavam, por exemplo, 5 dias em remoto, passarem a estar 3 dias em remoto e 2 já passarem a estar fisicamente no escritório, porque há funções que obrigatoriamente têm que estar cá. E curiosamente, as pessoas quando fazem a pergunta, fazem sempre uma pergunta como, pá, ajudem-me, o que é que eu faço às crianças? O que é que eu faço à escola? E a minha resposta imediata, mais do que tentar resolver no dia seguinte o que é que eles fazem com a criança na escola, e que obviamente tentaremos sempre mitigar esses efeitos naquilo que nos for possível e que não tenha impactos diretos no nosso negócio, mas mais do que isso é deixar claro uma semente no cérebro de toda a gente nesta casa, que não vale a pena estarem a pensar o que é que fazem com as crianças amanhã. É melhor começarem a programar o que é que vão fazer com as crianças para o resto da vida. Porque o novo normal chegou. Quer dizer, nós não sabemos se o novo normal é 100% remoto, é 50% remoto, whatever it is. Mas este novo normal não é temporário. Este novo normal tem muita coisa permanente. E, portanto, é bom que as pessoas comecem a perceber que é urgente planear e reprogramar as nossas vidas a todos os níveis, nomeadamente logísticas, para o futuro. Ponto. E para o futuro não é para hoje e para amanhã. É porque em setembro a probabilidade de haver um novo surto em outubro e de haver outra vez remonta em cima, etc., é gigante. E, portanto, quer dizer, se as pessoas ainda estão a pensar, ajudem-me lá, semanas. Mesmo sem surto, cada vez mais se fala das aulas poderem continuar uma boa parte de aulas em casa. Não eu não sei qual é a parte, eu acho que nenhum de nós consegue dizer qual é a parte do que fica no novo normal, do que altera no novo normal e do que até sai exatamente do novo normal. Uma coisa é certa, há um novo normal. Ninguém consegue ainda mapear o que fica exatamente na íntegra, o que sai exatamente na íntegra, o que é que dentro da íntegra sofre mutação. Mas uma coisa é certa, o novo normal chegou, há de facto um novo normal, isto implica um reshifting completo das casas, da logística familiar e da forma como nós nos organizamos na vida social. E é bom que as pessoas olhem para isto no longo prazo e não estejam a pensar no drama da próxima semana. Acho ótimo que pensem no drama da próxima semana e atuem sobre ele. Mas é bom que atuem já com uma perspectiva de futuro, porque o problema vai voltar em setembro, em outubro, em novembro e em dezembro. Ele vai voltar. Não sei se é pelo surto ou não pelo não surto. Mesmo que não venha novo surto, vai uma parte que vai ficar. E, portanto, acima de tudo é isto. Por um lado, uma crise de confiança grande em que a comunicação e a proximidade são absolutamente fundamentais. E depois, 2, manter permanentemente as estruturas envisioned, não é? Com uma visão de futuro clara e inequívoca sobre o que é que prioritariamente têm que focar nas suas vidas e nos seus trabalhos. E eu acho que isso é o papel mais importante dos líderes, é ajudar as estruturas a perceber, por exemplo, este tipo de código de conduta, não é? Não vale a pena estar a pensar só na próxima semana porque não te vai adiantar a lado nenhum, porque o problema na próxima semana vai voltar, na outra semana a seguir, em que não planeaste, vai voltar a acontecer. Até é preciso fazer planeamento estratégico a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, com certeza. Não ponho em causa ao curto prazo, para nós é fundamental, mas não chega claramente. Carla. Eu estou à espera que as crianças voltem à escola em setembro. Porque se eles não voltarem à escola em setembro, isto não vai haver sobrevivência, Com 3 pequeninos em casa, e a telescola, e os trabalhos de casa, e as aulas de piano. 5! Bem, é um santo, Nuno. 5 tudo em remoto, quer dizer, tudo em remoto não, porque houve um que começou esta semana, não é? Mas... Pois, pronto. É para além das aulas, temos os pianos e os karatés. A semana passada começou... Mas, Carlos, é tão engraçado você estar a dizer isso, é que repare, está a ver a sua reação, é que mesmo você tem isto claríssimo, nós todos temos os conceitos claríssimos, mas depois mesmo na nossa, o que você verbaliza é assim, sim, mas em setembro é bom que eles voltem. E o ponto é que é bom que você perceba que não voltar. É verdade, mas eu acho que nós temos que pensar neste novo normal, ou neste novo excepcional, eu gosto da expressão novo excepcional do que novo normal, sem as crianças em casa.
Eu acho que temos que pensar que isto se calhar, porque senão a vida muda completamente, não é? E senão temos que fazer uma readaptação diferente, não é? Porque o que nós temos experimentado nos últimos 3 meses não pode ser este novo normal, porque não é sustentável. Eu não sei se vocês repararam, mas neste bocadinho que estou aqui com vocês, já me entraram 2 vezes aqui pela casa, porque querem aqui, querem ali, aqui pelo escritório. Portanto, isto não é sustentável. Portanto, eu quando penso no que é que será o futuro e o trabalho de casa ou o trabalho no escritório, penso que eventualmente as crianças e aqueles que temos filhos pequenos em casa, que voltarão um bocadinho à sua independência e aos colégios e à escola, para que também haja aqui uma organização melhor. Pode haver uma segunda via, uma segunda onda, não sei, isso é outra área. Em relação à pergunta sobre os desafios, eu concordo, acho que sim, acho que não tocou nos aspectos mais relevantes. A comunicação, para mim, é de facto o mais importante. E tal como na Sport TV, nós aqui também duplicámos, triplicámos os momentos de comunicação com a empresa. Temos várias town halls constantemente, eu faço um esforço não só para falar com a minha equipa direta, mas também falar com as pessoas que não são da minha equipa direta, telefonemas, WebExes, e portanto nestes momentos em que as pessoas, mesmo a nossa indústria, que é afetada de uma forma diferente da vossa, mas vocês conseguem imaginar que delegados de informação médica que agora estão em casa há 3 meses e não sabem quando é que vão voltar aos hospitais, o tipo também de ansiedade que isto gera, não é? E pensarem, será que eu este ano vou conseguir voltar aos hospitais? Será que o meu papel vai ser necessário? Será que a empresa vai precisar de mim no futuro? Se estamos cada vez mais a fazer digital, cada vez a fazer mais remoto, se calhar não precisamos ter 20 ou 30 delegados, se calhar precisamos ter menos, porque não perdemos o tempo a andar em commute e andar de carro e tudo isso. Portanto, tudo isto gera ansiedade nas pessoas e, portanto, o nosso trabalho tem sido aqui muito de estar próximo, esclarecer, tranquilizar as pessoas e ajudá-las muito nestas ferramentas. Um desafio que também me vem à cabeça e que eu sinto é esta falta de sentir o pulso da organização como um todo. E isto é algo que é difícil de explicar racionalmente, mas nós que somos líderes de empresas sabemos que há coisas que nós só conseguimos às vezes observar o sentimento da organização. Se as pessoas estão bem, se não estão bem, se há motivação, o tal radio carpet, ou carpet, como é que se diz? Alcatifa. Como é que as pessoas estão a reagir, se há um mood positivo em geral, e isso a mim falta muito, este pulso da companhia e saber como é que as pessoas estão a reagir, porque nós fazemos town halls e fazemos muito frequentemente, mas temos aqui as caixinhas todas e as pessoas estão sorridentes e fazem algumas perguntas, mas isso não me diz exatamente como é que eles estão a sentir, e é essa parte que eu acho que este trabalho remoto é um desafio muito importante. Só dar aqui uma nota rápida que se calhar ajuda, que eu acho que nós aprendemos todos imenso uns com os outros nas coisas que são best practices de outras empresas. Nós aqui, a nossa direção de recursos humanos faz uma coisa que eu acho que vale a pena partilhar, que é extraordinária, que é nós nas nossas town hall meetings o que fazemos é que nós naquilo que são os temas que consideramos que são mais quentes, por exemplo, nós neste momento estamos muito preocupados se as pessoas consideram, que nós estamos a comunicar eficazmente com elas, 2, que estamos a protegê-los a eles e às famílias de um ponto de vista de posto de trabalho e de sustentabilidade financeira, e 3, que estamos a garantir Covid zero, ou seja, risco de contágio zero e contaminação zero. E nós em todas as town hall meetings nós colocamos uma plataforma Slido. Sim, também. Não fazemos, nós fazemos slides cada semana, nós temos a equipa de liderança a mandar e-mails para encorajar as pessoas para fazer Slido, town halls, o Slido está sempre a funcionar. Mas eu acho que isso é verdade que você diz, não retira a importância de ter contacto. Exato. Acho que nos dá muito uma percepção. Eu acho que há uma parte da gestão que é também intuição, não é? A parte da gestão é muito lógica, mas há uma parte de pessoas, gestão de pessoas que tem a ver com a intuição e aquilo que nós sentimos que são os vibes que as pessoas comunicam. E acho que essa é uma parte que é um desafio nesta fase completamente remota, que recuperaremos de alguma maneira, mesmo que o trabalho continue remoto, que tivermos as nossas reuniões presenciais e tivermos estes modelos que estamos a falar, mas nesta fase é um desafio que eu sinto que é difícil ultrapassar. E lá está, e por isso é que eu acho que é importante para nós mantermos estes contactos também pessoais, mesmo pessoas que não estão na nossa equipa direta, pessoas que estão em 2 níveis, na minha organização também não tem muitos níveis, mas há pessoas que estão em 2 níveis para além do meu,
Portanto, falar com essas pessoas, ter telefonemas, como é que se estás a sentir, às vezes aproveitar os aniversários, que eu faço imenso isso, quando alguém faz aniversário, telefonar à pessoa e ter ali uma oportunidade de ter uma conversa mais informal. Portanto, acho que há aí um desafio importante da parte emocional que se perde no slide ou mesmo ou nesta videoconferência. Muito bem. Pedro. Bom, eu há 3 anos atrás ajudei a trazer uma organização de donos de empresas que faturam mais de €1 milhão, que é a Entrepreneurs Organization, que somos 14.000 no mundo todo, e nós fazemos ali 2 coisas. A primeira é que só podemos falar da nossa experiência, portanto é isso que vou falar. Só podemos falar na primeira pessoa, no passado e com detalhe, em vez de no futuro, na terceira pessoa e sem detalhe. E depois temos uma coisa muito engraçada, que são os nossos fóruns, em que isso aprendi muito. Os fóruns são os mesmos 8, já tenho o meu fórum há 8 anos, em que nos sentamos todos os meses e partilhamos problemas que temos para nós resolvermos com a experiência dos pares, e tem-me ajudado imenso. Então, qual é a minha experiência? Bom, a minha experiência foi no dia 11 de março. Depois desse disclaimer, estamos à espera do convite, está bem? É só para fundadores, é só para fundadores e donos de empresa com mais de uma forma como português de excepcionar a regra. Isto é uma associação americana, não dá para excepcionar. Não dá para excepcionar, os americanos são dramáticos. E então a minha experiência foi esta. No dia 11, eu tinha uma relação de liderança bastante loose, portanto não gostava de me impor às equipas, às lideranças das equipas, e achava que cada um tinha a sua autonomia. Mas a partir do dia 12 escrevo religiosamente um mail mais ou menos com 3 páginas A4, 2 a 3 páginas A4, com a brutalidade dos factos, foi por onde comecei, com a verdade sobre a estrutura financeira do grupo, sobre clientes que perdíamos, que clientes ganhávamos, sobre viagens que já tinha feito, sobre coisas que estou a fazer em casa, sobre a dificuldade que é ter os pais, que não ver os pais, sobre a dificuldade que é ter os miúdos em casa, e portanto, e todos os dias às 8h30 da manhã, mais coisa menos coisa, lá vai um e-mail para todos, para toda a gente, com a minha visão sobre o que está a passar, que os números dizem que são muito bons, mas Portugal é o 9º pior país do mundo, até o 9º pior país do mundo em casos por 1 milhão de habitantes, porque isto de dizermos que somos 20.000 ou 10.000 não representa nada, porque nós somos 10 milhões, não é? Portanto, somos o 9º caso para países com mais de 1 milhão de habitantes. Isto é que é a verdade dos factos, não é? Portanto, o resto, e dar uma visão científica sobre as coisas, real sobre as coisas, ser brutalmente verdadeiro. Porque as pessoas o ecrã, por muito que estejam à distância, a mentira então ainda é mais detetável. E, portanto, o bullshit, não há bullshit possível. Portanto, brutalmente verdadeiro. Depois, e digo tudo de bom e tudo de mau, com tudo o que isso pode trazer. Depois faço uma Ask Me Anything, e o Ask Me Anything, o título é bom, porque uma town hall é sempre coreografado. Ask Me Anything é dizer, perguntem-me o que quiserem que eu vou responder, e tem acontecido mensalmente, portanto não há tempo para muito mais, mas tem acontecido mensalmente. Depois colocámos serviços de apoio psicológico às pessoas, portanto pagos por nós, para que as pessoas pudessem colocar os seus problemas e ajudar-se neste caminho. Permitimos que as pessoas levassem as cadeiras para casa. As pessoas podem não se recordar disto, mas a maior parte de nós, nós temos uma casa engraçada e temos uma cadeirinha confortável, mas a maior parte das pessoas vive num apartamento com 60, 80, 90 metros quadrados. Tipicamente as cadeiras da sala ou da cozinha não são muito confortáveis para trabalhar 8 horas por dia, portanto levem as cadeiras para casa. Depois, naturalmente, tivemos uma série de cuidados e de preocupações, de seguros de saúde, de apoio, de telefonemas, de reuniões, que foram muitíssimo ampliadas e muitíssimo aumentadas. Mas também a verdadeira mensagem é que uma organização de serviços como a nossa vive de clientes e, portanto, o foco é sempre, se nós não temos clientes, não temos organização. Se nós não entregamos, não temos organização. E, portanto, dar muita missiva do foco, da continuação do foco, mas também dar a liberdade e a voluntariado. E eu acho que este momento do tempo veio de facto transformar o que era a organização industrial, que foi, os primeiros CEOs eram generais do exército, não é? Portanto faz assim, e depois tinha os sargentos e os cabos e os praças e não sei o quê, para organizações verdadeiramente cognitivas, em que se parte do pressuposto que as pessoas sabem o que têm para fazer e vão fazê-lo em primeiro lugar. E isso, e portanto o command and control que até hoje ainda existia, vai ter que desaparecer, porque as pessoas sabem o que têm para fazer, são todas formadas, são todas maiores e vacinadas, são todas pessoas que estão engajadas com a empresa, se não estão, vão-se embora rapidamente. E, portanto, claramente eu acho que as empresas e as corporações vão entrar na idade adulta, que já não precisam de supervisão de pais, que é na prática isso que a liderança até há algum tempo tem que fazer. O foco passa a ser em resultados.
Isso. E, portanto, acho que era uma mudança relativamente grande nesse aspecto e pronto, partilhei a minha experiência de liderança deste ponto. As coisas estão a correr bastante bem, tanto que uma das empresas do meu grupo, o grupo está dividido de uma forma diferente, sem a liderança saber, organizou uma festa entre as 10 e as meia-noite para nos agradecer o apoio, enviou um bolo para casa de cada um dos líderes, digamos assim, puseram pessoas a tocar nos nossos escritórios guitarra e viola, fizeram vídeos à volta disto e toda a gente estava a chorar no fim. E, portanto, quando, naquele caso, 80 e não sei quantas pessoas daquela unidade puseram toda a gente a chorar na quarta-feira passada em casa, a ouvir-se uns aos outros e a abraçarem-se virtualmente, é sinal que a organização está bem. Portanto, temos é que entender que os sinais vão ser diferentes, mas os sinais que a organização está viva e de boa saúde e focada naquilo que deve estar, aqui a apoiar-se uns aos outros, vêm de outras maneiras e há muito mais esse espírito de entreajuda e naturalmente as pessoas têm medo do futuro, porque não sabem se vão ter salários, não sabem se vão ter isso e temos de ser claros com isso. Uma das minhas empresas fazia eventos. Não há eventos, não é? Portanto, está tudo em mal e não sabe quando vai haver, não é? Portanto, distribuir bebidas no verão com máscaras, não sei se vai ser uma coisa divertida, mas temos que ir avançando e há de haver efeitos naturalmente nisso. Mas claramente mais comunicação, total brutalidade na conversação e perceber que todas as pessoas que trabalham connosco são maiores de idade e sabem o que têm para fazer. Muito bem, estamos aqui quase a chegar aqui ao fim do nosso tempo. Queria-vos fazer apenas uma última pergunta. Uma última que pode ter aqui duas dimensões. Se tivessem que identificar eu gosto sempre de fazer esta pergunta, fazendo ponto para o futuro, mas uma lição, uma lesson learned desta experiência, que não deixa de ser uma experiência, que, como todas as experiências, mais traumatizantes ou menos, enriquecem, mas que a principal lição é que levam disto. Como é que olham para o segundo semestre? Neste momento não vale a pena pensar em muito mais. Eu se calhar posso... Estás sem microfone, Carla. Carla, força, go. Ok, já está. Ok, obrigada. Eu acho que há imensas lições, mas assim aquela que me toca mais é como é que nós não nos preparamos para isto, não é? Em termos gerais, como é que nós vimos isto a acontecer na China em janeiro, não é? Nós vimos os casos a aparecerem na China, sabendo nós que vivemos num mundo global e o que acontece hoje em Portugal acontece amanhã em Xangai, acontece depois da manhã na Nova Zelândia, e eu acho que a grande interrogação aqui da humanidade em geral, porque estou a pensar aqui um bocadinho mais big picture, é como é que nós e sabemos nós que havia um risco de uma pandemia acontecer em qualquer momento. Nós já tínhamos tido aqui sinais com o SARS, com o MERS, com o Ébola, e a mim ainda me deixa estupefacta como é que nós, como um todo, como um coletivo, quando começaram a aparecer os sinais em janeiro, em fevereiro, não assumimos que isto ia mesmo acontecer. O mais chocante, Carla, é que não fomos só nós, eu diria que é todo o mundo. Não há um exemplo. Eu não estou a dizer Portugal, eu estou a dizer como é que nós, Portugal, França, Espanha, Estados Unidos, como é que nós como humanidade não vimos que estes casos estavam a acontecer na China em janeiro e depois no início de fevereiro não se iam tornar uma pandemia verdadeiramente séria. E acho que esta situação nos dá aqui muitas lições para perceber que o mundo está exposto e tem um risco destas coisas voltarem a acontecer. E nós, como cidadãos do mundo, nós não somos governantes, mas os governantes têm que tomar aqui uma lição que pandemias são coisas sérias, vírus são coisas sérias e nós não podemos ignorar estes riscos e não podemos ignorar os sinais dos riscos. E se calhar temos de ser mais cautos do que não. Carla, como é que o líder de uma empresa do setor farmacêutico olha para o futuro próximo? Nós olhamos para o futuro com algum otimismo. Inclusive a Takeda está a desenvolver um medicamento que achamos que possivelmente vai estar cá fora muito antes da vacina, da tão famada vacina, que é baseada no plasma dos doentes que recuperaram a doença, e portanto é tais imunoglobulinas hiperimunes, em que é digamos assim, um boost de imunidade rápido para aqueles doentes que estão mal, e portanto já estamos na fase de começar testes, já estamos a parte de produção preparada e temos imensa experiência nesta área, porque há outras doenças que se tratam assim, o tétano, por exemplo, é uma delas que se trata com estas imunoglobulinas. Portanto, do ponto de vista de negócio,
nós vemos o negócio mais ou menos de uma forma positiva. O Joker, ou a wildcard para nós, é o impacto que isto vai ter na economia como um todo. E nós sabemos que quando há impactos, quando o PIB decresce 8%, 7%, 6%, qual seja o número, alguém vai ter que pagar a fatura. E, portanto, o que nós receamos no futuro não é o demand para a nossa medicação, é a questão das medidas que possam vir em termos das pressões que vai haver de dívida, de PIB, inflacionárias no futuro, e esta crise que eu acho que nós ainda não conseguimos ter a perspectiva de qual é a dimensão que esta crise económica realmente vai ser. Muito bem. Nuno? Quer dizer, eu mais do que aprender alguma coisa, reforcei aquilo que a minha primeira chefe... As pessoas que me chefiaram, com quem eu mais gostei de trabalhar, foram sempre mulheres. Eu elogio à Carla. Obrigada. E acho que as mulheres têm, de facto, uma capacidade de gestão de soft skilling que os homens têm muito mais dificuldade. E, portanto, a minha chefe ensinou-me sempre uma máxima na Procter & Gamble, que foi das minhas primeiras chefes, e a grande máxima dela era o never assume. E, portanto, a Patrícia era absolutamente obcecada por fazer scenario planning. Portanto, mesmo quando os pressupostos dos cenários mais prováveis existiam, e, portanto, nós tínhamos benchmark internacional, europeu e mundial, de todos os 110 países onde estávamos, e ela ainda assim mapeava sempre tudo, mesmo os cenários mais remotos. E o lema de gestão dela, que nos salvou de grandes dissabores sempre, com muito sucesso, era o never assume. Pronto, eu acho que aquilo que esta pandemia nos traz é precisamente isto. Primeiro isto que a Carla diz, ou seja, don't take it for granted, porque que isto pode acontecer. Temos muito cautelosos e muito humildes na comunicação. Eu percebo aquilo que o Pedro dizia há bocadinho, que Portugal é um dos países piores em alguns rácios, mas infelizmente esta história também da desinformação que o país tem, eu faço um disclaimer, eu não sou socialista, nem sou necessariamente nem pró nem contra o governo, mas é preciso dizer que eu tenho olhado para estes números, porque para nós dói-nos muito, em muitos milhões de euros, os riscos e os rácios da pandemia, e a realidade é que Portugal tem rácios aparentemente piores, porque também faz centenas de mais testes por milhão de habitantes do que o resto do mundo, e portanto é normal que se eu teste mais, descubro mais doentes, pronto, e portanto eu diria que Portugal... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Somos o 6º ou 7º, sem dúvida. E portanto eu acho que Portugal tem gerido muito bem o tema dentro daquilo que, como diz a Carla, acho que falhámos a antecipação, é verdade, como todos os outros países acho eu, mas ter a antecipação, eu acho que nós temos gerido razoavelmente bem, com uma complexidade de um país muito difícil, com assimetrias sociais e geográficas grandes, e eu acho que a coisa tem sido razoavelmente controlada, mas acima de tudo é isto, ou seja, é nós termos a consciência clara de que é preciso muita humildade para permanentemente fazer todo o scenario planning e termos muito cuidado com o que dizemos. A própria Diretora-Geral da Saúde, que eu, coitada, não lhe vejo lugar, e acho que dentro dos disparates que tem dito, é verdade, tem dito muita coisa extraordinária, tem feito um trabalho muito notável noutras coisas, mas, por exemplo, se eu tiver que apontar alguma área de melhoria é esta, é coisas que parecem de repente que nós próprios é fácil dizer que foram disparates, mas com os dados que existiam, quase que seria eventualmente razoável dizer algumas coisas. O ponto é que, de facto, é preciso, nestas alturas, ter muito cuidado na forma como se comunica. Voltamos sempre ao tema da comunicação. Portanto, quando eram ditas coisas que, na altura, eram absolutamente desconhecidas pela globalidade do mundo, como se métodos de transmissão, capacidade de cross-border contamination, etc. Quer dizer, havia coisas que não podiam ter sido, de facto, ditas. Ponto. E, portanto, voltamos ao never assume. Portanto, eu acima de tudo, o que aprendi foi relembrar-me da minha querida chefe Patrícia Millarré, que ainda trabalha em Espanha e é diretora de marketing de uma grande multinacional em Espanha, e que na altura era a diretora de marketing da área de F&B da Procter, e que mencionou sempre isto, quer dizer, don't take it for granted and never assume anything. E isto é mesmo... É verdade, é uma grande máxima. Claro que dá muito trabalho, e portanto as mulheres que de facto são muito eficientes e produtivas, de facto têm sempre uma capacidade de trabalho incrível que nos surpreende muito a nós homens que nos achamos super capazes e trabalhadores, mas de facto isto é verdade, ou seja, alguém que depois quer viver com esta máxima permanente, isto dá muito trabalho mesmo. É tão mais fácil dizer assim, pá, se 80% da lei de Pareto, se 80% diz isto, pá, não vou estar a mapear os outros 20%. Às vezes vale a pena mapear. Muito bem. Pedro?
Bom, aprender em segundo semestre. Aprender era uma coisa que eu já sabia, mas só reforcei que é Digital Rules e, portanto, venha daí mais produto digital e comunicação digital e tudo, porque acho que, pronto, lá está. É agora que as empresas se aperceberam que o e-commerce funciona e que todos estes, digamos, canais estão cá para ficar e saíram muito reforçados disso e, portanto, é uma aprendizagem, é mais uma certificação daquilo em que acredito há 20 anos, porque já trabalho neste mercado há 21 anos. Isso é a minha grande aprendizagem, mas para continuar a trabalhar. Segundo semestre, pois olha, estou como o Nuno, não assumir nada, ninguém sabe. Portanto, ninguém sabe. Acho que o impacto no PIB é brutal. Portanto, só pensar no turismo, que vale 14% e que desapareceu durante 3, 4, 5 meses, vamos ver o verão, ninguém sabe o valor em que isto vai acabar. Isso depois vai ter impactos, efetivamente, económicos graves, que ainda não estão sequer a ser vistos, porque agora está tudo muito sustentado artificialmente, portanto, injeções do governo, injeções da Comunidade Europeia, portanto, o dinheiro apareceu. Agora vamos ver se vai ter que ser pago ou não, portanto, vai depender dos modelos que a Comunidade Europeia fizer. E vai depender um bocadinho se o turismo aqui arranca. Agora, eu francamente, não assumindo, é difícil que arranque como estava o ano passado em Portugal durante o próximo ano e meio. Dificílimo, portanto, até que a situação fique. Portanto, e como Portugal tem muito emprego, tem muita economia colocada nisto, depois vai por aí abaixo, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que vai haver um impacto e que economicamente não vamos estar onde estávamos. E, portanto, como costuma dizer, as organizações têm que ir para aquilo que cresce. Felizmente cresce no digital, felizmente há outros produtos que são precisos. Toda a parte de farmacêuticas tem sido, digamos, naturalmente, o que é que a gente pode fazer com isto e, portanto, é ir para aí. E há muitas oportunidades. Nunca vi tantas oportunidades à minha frente. E nunca. Isto é muito melhor que 2009, 2011. Muito melhor. Portanto, é isto. Muito bem. Obrigado a todos por este bocadinho e pelos vossos valiosos contributos. Desejo das maiores felicidades para as vossas organizações. Que venha daí, falou-se aqui muito de comunicação, muita comunicação e digital também, para já agora, que o Pedro também agradece. Venha daí os tratamentos. Vão vir. E já agora que venha daí a bola para alterar a malta também. A bola volta dia 4. Esperemos que sim. Todos de cascol. Vamos lá estar. Independentemente da cor. E a maquiagem. O barulho de público com inteligência artificial, de certeza, no jogo. No lançamento. As neiras ao ar e tudo. Olha, é uma boa venda que podes fazer aos clubes. A responsabilidade de garantir o entretenimento no estádio é uma responsabilidade de cada clube quando joga na sua casa. Portanto, isso é um bom negócio para ti. E não se pode pôr no avatares na televisão, os lugares todos com... Pode, mas nós somos nós aqui na Sport TV somos um bocadinho mais puristas na coisa, que é nós acreditamos muito que a espetacularidade do estádio depende, nós somos aqueles que captam a espetacularidade, mas a espetacularidade é dada pela competição, pelo jogador, pelo clube, e neste caso, porque é o dono da casa. Portanto, nós assumimos que os estádios e os clubes deveriam estar neste momento a trabalhar arduamente para garantir espetacularidade que sobreponha ao facto de não haver batalha no estádio. Não haver espectador. E estão pelo menos a analisar essas questões. Se são boas soluções ou não. E o Diz malandro deve estar a vender qualquer coisa. Não sei como é que 100 fazem 40 mil, mas deve haver tecnologia para isso. Muito bem, meus caros. Obrigadíssimo. Tudo a correr bem. Melhores felicidades. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.